Dando continuidade com notícias e informações, vamos falar agora notícias a nível de mundo. A guerra no mundo. É a informação que Irã Castiel traz para você, telespectador, com imagens de Johnson Cruz. O que está acontecendo no mundo? Matéria na tela da Rema. Guerra e paz. Dois conceitos que reverberam através dos séculos, moldando a trajetória da humanidade em um mundo marcado por conflitos e anseios de harmonia. Essas palavras se entrelaçam, desafiando nossa compreensão e instigando reflexões profundas. E no epicentro deste embate, duas guerras ecoam diariamente nos noticiários: Rússia contra a Ucrânia e Israel contra a Hamas. Vamos conhecer um pouco mais do contexto destes conflitos. Tomei a decisão de uma operação militar. Caros camaradas, seus pais, avós e bisavós não lutaram defendendo nossa pátria para os neonazistas de hoje tomarem o poder na Ucrânia. Quem quer que tente interferir conosco, e ainda mais para criar ameaças ao nosso país, nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências que você nunca experimentou em sua história. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito complexo, com raízes históricas profundas e implicações significativas para a estabilidade regional. Para o presidente da Ucrânia, o sentimento é de traição. Em 24 de fevereiro, nós acreditamos quando um falso amigo começou uma guerra contra a Ucrânia. Esta não é uma guerra de dois exércitos. Esta é uma guerra de duas visões de mundo. A guerra é travada por bárbaros que bombardeiam o Museu Skоворod e acreditam que os mísseis dele podem destruir nossa filosofia. Isto irrita eles. Não é familiar para eles. Isto assusta eles. Esta essência é que somos um povo livre que temos nosso próprio caminho. Hoje, nós estamos travando uma guerra neste caminho. E nós não vamos entregar a ninguém um único pedaço de nossa terra. Hoje, nós celebramos o dia da vitória contra o nazismo. E nós não entregaremos a ninguém um único pedaço de nossa história. Nós temos orgulho de nossos ancestrais que, juntos com outras nações em uma coalizão anti-Hitler, derrotaram o nazismo. E nós não vamos permitir a ninguém anexar esta vitória. Nós não vamos permitir que isto seja apropriado. De 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, até os dias atuais, as duas nações sofrem com mortes, feridos e deslocamentos em massa de civis. De acordo com autoridades americanas, mais de 450 mil mortos e feridos do lado da Rússia. Por parte da Ucrânia, mais de 70 mil mortos e 120 mil feridos. E quais as perspectivas de paz? A Rússia exige o reconhecimento da anexação das regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass. E ainda que a Ucrânia renuncie à adesão à OTAN e se torne um país não alinhado, garantindo que não se torne parte de alianças militares ocidentais e cesse o recebimento de armas. Já a Ucrânia deseja a retirada das tropas russas de seu território e que forças armadas parem de atacar e invadir o seu território. Em resumo, a busca pela paz na Ucrânia requer compromissos difíceis e negociações sensíveis. Em discurso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relatou que todos estão cansados dessa guerra. A melhor forma para encontrar uma solução ao conflito entre Rússia e Ucrânia é tentar trabalhar pela paz, sabe, de acordo com documentos e a Carta da ONU. É uma coisa que a gente vem pregando já há algum tempo e eu acho que é o único caminho. Eu acho que todo mundo está pegando consciência que essa guerra já está, sabe, cansando a humanidade, já está cansando as pessoas, muito mais os refugiados ucranianos, os russos, ou seja, vítimas que a gente não vai conseguir trazer de volta. E a guerra segue sem previsão de fim, com ataques da Rússia com drones e mísseis contra instalações energéticas ucranianas. E em contra-ataque, de forma inédita, desde o início da guerra, a Ucrânia tem ingressado em território russo e atacado instalações petrolíferas, demonstrando a crescente capacidade tecnológica de Kiev, com auxílio de países do Ocidente. Outro conflito internacional que tem chamado a atenção se dá na faixa de Gaza,
entre Israel e o grupo extremista Hamas. A guerra começou em outubro de 2023, quando o Hamas, o grupo que governa a faixa de Gaza, promoveu uma invasão e ataque em Israel, que deixou mais de 1.200 mortos e 253 reféns, incluindo famílias inteiras que moravam em comunidades conhecidas como kibbutz e espectadores que estavam em uma festa eletrônica que acontecia próximo à fronteira. Após o ataque, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Desde então, 6 meses após o início do conflito na faixa de Gaza, o contra-ataque israelense deixou mais de 33 mil mortos, dentre civis, mulheres e crianças. A faixa de Gaza tem uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes e a guerra desmobilizou mais de 1 milhão de pessoas e vem deixando rastros de doenças, fome e destruição, fazendo parte da devastação sofrida pelos palestinos. E as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas estão paralisadas por divergências e desconfianças mútuas entre as partes. Por um lado, Israel pede a libertação do maior número de reféns já capturados na história do país, mais de 240, que estão em poder do Hamas. Já o movimento de resistência islâmica Hamas exige a liberação de mais de 100 prisioneiros, aqueles com sangue nas mãos, que mataram israelenses por conta de questões nacionalistas. Sobre a guerra na faixa de Gaza, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que, abre aspas, o Brasil condena o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, fecha aspas. E não parou por aí. Disse também que o que acontece é um genocídio. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? E que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Em resposta imediata, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu ao presidente Lula. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desonrou a memória de mais de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita faria. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. O Tribunal Internacional de Haia está investigando Israel sob a alegação de que estaria cometendo genocídio na faixa de Gaza contra palestinos. Todavia, há uma resistência porque o Hamas não é um Estado, mas um grupo extremista radical terrorista, o que impediria o julgamento pelo tribunal. Acumulam-se provas de que tanto o Hamas como Israel podem ter cometido crimes de guerra. A ofensiva direta lançada pelo Irã com drones e mísseis contra Israel foi contida pelo sistema de defesa israelense, Domo de Ferro. Comunidade internacional interpreta o ataque como mudança na situação do Oriente Médio, podendo levar a uma escalada nos conflitos na região. Rússia contra Ucrânia, Israel contra Hamas. Guerras que destroem infraestruturas, impactam negativamente a economia e comunidades. Traumas profundos em indivíduos e sociedades. A possibilidade de um fim? Diálogo, diplomacia, resolução de conflitos sem recorrer à violência. E o que deixar como legado para futuras gerações? A esperança de dias de paz.
Obrigado, Irã Castiel, pela participação aqui no programa, trazendo informações sobre a guerra, Ucrânia, Rússia, Israel, grupo extremista Hamas, o contexto desse enfrentamento, né, que está acontecendo no mundo, e às vezes você se perguntando, por que está acontecendo tudo isso? As guerras são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, com desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades, entre outras razões. Rússia e Ucrânia, o que a gente observa é que é disputa territoriais. O grupo extremista Hamas sempre atacando Israel por desentendimentos religiosos. Então é isso que está acontecendo nesse contexto das guerras acontecendo no mundo, as guerras que são conflitos armados que milhares de pessoas morrem inocentemente, crianças, idosos, jovens, adolescentes, né? São atos de terrorismo, de bombardeio, né? De mísseis lançados, de destruição, de choro, de luto, de desespero, pessoas feridas pedindo ajuda, pessoas debaixo de escombros. Esta é a situação que o mundo está vivendo. Ucrânia e Rússia, Israel, Irã, Israel, grupo extremista Hamas e dentre outros, né? E rogamos ao Deus Pai Todo-Poderoso que dê sabedoria aos homens que estão no poder para que possa entrar no entendimento e cessar esta guerra entre Israel, o Hamas, entre Ucrânia e Rússia e dentre outras situações que estão acontecendo a nível de mundo. Lamentavelmente, vidas inocentes sendo ceifadas.